Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os triângulos. É um conteúdo que também faz parte dos entes da geometria, que está no capítulo 8, nas páginas 237 e 239. Então, vamos entender um pouquinho hoje sobre esse estudo dos triângulos. Bom, então para a gente iniciarmos esse estudo dos triângulos, né, é importante entender a definição, né, o que é um triângulo, assim também como os elementos formadores de um triângulo. Então, por exemplo, se são dados três pontos, eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Lembrando a vocês que sempre que se fala em ponto, a gente utiliza-se a letra maiúscula do alfabeto. Então, você tem aqui ó, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Chama-se triângulo a união dos segmentos. Então, você tem três pontos. Se você unir esses pontos, ó, do ponto A até o ponto B, eu tenho essa reta aqui, esse segmento de reta. Do ponto B ao ponto C, eu tenho esse outro segmento de reta. Do ponto C até o ponto A, eu tenho esse outro segmento de reta. Então, o que é que acontece? Se eu ligo esses três pontos quaisquer, eu formo aí um triângulo. Ó, vou marcar um pontinho aqui, um outro ponto aqui e um outro ponto aqui. Vou chamar esse meu primeiro ponto, fazendo aqui a construção, certo? Ponto A, ponto B, ponto C. Se eu ligar esses três pontos através de um segmento de reta, vamos ligar aqui, ó. Vou ligar do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C e do ponto C ao ponto A. Ligando aí esses três pontos, você tem o triângulo. E aí, o triângulo ele é formado por pontos, união dos segmentos, né? Que são esses segmentos aqui, ó. Cada reta dessa a gente chama de segmento de reta. Lembrando a vocês o que é um segmento de reta. É aquela que começa e termina, né? Então, por exemplo, esse segmento de reta começa no ponto A, termina no ponto B, certo? Então, a união aí desses três pontos, através desses segmentos de retas, é o que a gente tem como definição em relação ao triângulo na nossa geometria. Quem são os elementos do triângulo? Isso é muito importante. Os elementos do triângulo são as vértices, né? As vértices, os pontos, né? Que a gente nomeia com letra maiúscula do alfabeto, A, B e C. Então, cada ponto desse a gente também chama de vértice, tá? Até porque o triângulo, ele é um polígono, né? Observe que é uma figura fechada, né? Uma figura geométrica fechada formada aí por segmentos. Então, é um polígono. Também temos os lados do triângulo. Esses lados aqui, gente, são os segmentos, são as retas, né? Eu tenho o lado AB, ó, esse lado AB aqui, que também pode ser chamado de C, como mostra na figura. Tem o lado BC, que pode ser chamado de A, como mostra a figura. E tem o lado AC, que é esse lado aqui embaixo, que pode ser chamado de B. Então, o triângulo aí eu tenho três lados, né? E observe que quando a gente fala em reta, a gente utiliza-se a letra minúscula do nosso alfabeto. Então, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. Então, você tem aí os pontos ligados por segmentos de retas. Você forma um triângulo. E triângulo, gente, olha só, vamos pegar essa nossa palavrinha aqui, ó. Olha aqui em cima, essa palavrinha aqui, triângulo. Se você dividir ela, né? Vou dividir ela bem aqui, ó. Você vai ter tri, que representa três, ângulo. Então, triângulo é uma figura geométrica com três ângulos. Então, os ângulos internos, né, que são os ângulos que estão aqui dentro do triângulo, que a gente vai utilizar as letras gregas do nosso alfabeto, que é a alfa, beta, teta, né? Qualquer letra do alfabeto grego, você vai ter aqui os ângulos internos, né? Três ângulos internos, que é o teta, o beta, o alfa. Então, sempre que tiver essa representação por letras gregas do alfabeto, isso aí significa dizer que são os ângulos internos do triângulo. Pronto. Então, entendemos aqui, né, gente, nessa parte aqui, a definição de triângulos, que são pontos ligados por segmentos de retas.
E, através desses pontos ligados por segmentos de retas, a gente tem os elementos formadores, que são os vértices, os lados e os ângulos internos. Tranquilo? Bom, além disso, né, fazendo aí a definição e a construção desse triângulo, existe também algumas classificações, né, para cada tipo de triângulo, pois a gente tem alguns triângulos que são diferentes. Então, por exemplo, nessa classificação aqui, a gente vai ter a classificação em relação aos lados e em relação aos ângulos, tá? Então, essa primeira classificação aqui em cima, gente, vai ser em relação aos lados do triângulo, ou seja, nós vamos estar observando os segmentos de retas, certo? Então, para cada segmento de reta, para cada triângulo, nós podemos ter um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno, certo? Os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com a medida de seus ângulos e quanto à medida de seus lados. Então, de acordo com a medida dos lados, a gente pode ter um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno. O que é que diferencia cada um deles? Gente, um triângulo equilátero, ele vai ter todas as medidas iguais, certo? Então, imagine, por exemplo, que esse lado AB seja de 3 centímetros. BC também tem que ser 3, AC também tem que ser 3, certo? Ou seja, vai possuir os 3 lados iguais. Isso classifica-se como um triângulo equilátero. O triângulo isósceles, gente, ele vai ser o seguinte, ele vai ter 2 lados iguais e um lado diferente. Por exemplo, o lado OM, que é esse lado aqui, suponhamos que ele meça 3 centímetros. Então, o lado MN também tem que medir 3, né? Já que esses lados aqui, pelas marcações, vocês observam que são lados iguais. Então, aqui é o 3, 3. Esse lado aqui, gente, tem que ser outra medida, não pode ser a mesma. Sei lá, 2. Então, 3, 3 e 2. Você vai ter 2 lados iguais e um diferente. Isso aqui representa um triângulo isósceles. Já o triângulo escaleno, pessoal, é aquele triângulo que tem todos os lados diferentes, certo? Imagine, por exemplo, que, sei lá, esse lado aqui mede 3 centímetros, esse lado aqui mede 2 centímetros e esse lado aqui mede 1 centímetro. Todos os lados deles serão diferentes e isso caracteriza um triângulo escaleno. Então, revisando, um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Triângulo escaleno, todos os lados diferentes, certo? Cada tipo de triângulo é importante você saber porque vai envolver muito na aplicação quando a gente estiver trabalhando os cálculos, tá bom? E agora vamos aqui à classificação de acordo com os seus ângulos, né? O triângulo, ele é formado por 3 lados e 3 ângulos, então também existe a classificação em relação aos ângulos. Lembra quando a gente estudou os segmentos, as retas, né? E os ângulos? Então, você tinha ângulo reto, você tinha ângulo raso, você tinha ângulo obtuso, você tinha ângulo agudo. Isso vai ajudar muito aqui para você entender esses 3 tipos de triângulos. Ó, triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, gente, vai ser aquele triângulo que ele é formado por ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus. Então, observe aqui, ó, que esse triângulo que está sendo representado pelos ângulos alfa, beta e gama, esses 3 ângulos aqui são menores que 90 graus. Se eles são menores que 90 graus, a gente chama esse triângulo de triângulo acutângulo. Se você tem um triângulo com um ângulo reto aqui, ó, que é um ângulo reto, aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, certo? Então, se você tem um triângulo com um ângulo desse aqui, significa que é um triângulo retângulo. E se você tem um triângulo em que o ângulo aqui, ó, por exemplo, ele é maior que 90 graus, né? Como mostra aqui o caso, nós temos aqui um triângulo obtusângulo, né? Então, ó, menor que 90, agudo, acutângulo, igual a 90, reto, retângulo. Maior que 90, obtuso, obtusângulo.
Então, aqui são os tipos de ângulos que é importante vocês aprenderem também, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula.